Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, o canal do professor Tarcísio Teixeira. Lembrando vocês que eu tenho aqui uma playlist sobre fundamentos do agronegócio. Acompanhe lá essa playlist, é bem legal, tá? Mas o vídeo de hoje é sobre um tema correlato ao agronegócio. É uma polêmica que surgiu aí e vocês devem estar acompanhando porque está tendo muita visualização esse tema e também muita condenação, né, de ambas as partes, que é sobre um menino, um jovem, adolescente, mas que agora parece que completou 18 anos recentemente, que questionou uma palestrante que esteve, né, visitando o seu colégio a convite de um professor de sociologia. O colégio é um colégio de elite em São Paulo, é um colégio de um bairro nobre, que os valores das anuidades se aproximam ali de 200 mil reais, então é um valor bem alto, né, considerável, e não tem nada de errado nisso, né? Vão existir colégios públicos gratuitos, como vão existir colégios privados para essas pessoas que desejam, né, alguma diferença na educação dos seus filhos. E eles tinham ali organizado, me parece, um mês, inclusive com muitas expressões em inglês, porque provavelmente o colégio deve ser bilíngue, para incentivar, né, a igualdade entre as pessoas. E eles levam ali diversos palestrantes, e segundo o diretor da escola, eles também levam empreendedores, empresários, e convidaram então essa ativista, que é, né, de um povo indígena, inclusive usa como sobrenome, né, porque os indígenas têm isso, usar o primeiro nome e depois o sobrenome do seu povo, né, da sua etnia, Guajajara. E ela fez uma crítica ao uso dos agrotóxicos e que esses agrotóxicos estavam também contaminando as matas, né, onde vivem os indígenas. E esse estudante, então, no momento que se abre para questionamentos, ele começa a rebater essas afirmações. E eu vou ler aqui rapidamente algumas das afirmações que ele faz em relação ao que havia comentado a palestrante. Porém, em reação ao que o aluno falou, ou da forma com que o aluno falou, o professor o respondeu de uma forma praticamente agressiva, né, de uma forma não muito respeitosa. Então vamos tentar entender um pouco do que aconteceu ali e espero, né, não ser mais um que esteja simplesmente condenando, apontando o dedo, né, dizendo, olha como é que isso está acontecendo. Até porque tem muita gente, principalmente com ideologias a lá à esquerda ou de extrema esquerda, ou a lá à direita ou de extrema direita, que não estão dentro de escola e aí, consequentemente, fazem essas críticas sem conhecimento, só pensando naquilo que ele ouviu superficialmente de alguém falando no WhatsApp, principalmente políticos. Principalmente políticos. Porque eles plantam esses discursos de ódio para atrair aqueles fanáticos para si. E nós, professores e estudantes, ficamos ali apanhando de todos os lados, né, por causa desse fanatismo político que se criou no país. A esse sim eu condeno mesmo, tá? Espero que fique bem claro que eu estou condenando mesmo, né? Mas ao estudante e ao professor e à escola e às famílias, espero estar conseguindo aqui ponderar um pouco o que aconteceu ali, também com a minha experiência de 33 anos em escolas. Em escolas particulares, algumas, né, pode-se considerar escola de elite, também atuei em escola particular, mas não de elite também, né, de pessoas que também eram pessoas humildes, e trabalhando com uma escola, com uma instituição pública, que é o Instituto Federal, e que é uma instituição bastante inclusiva, né? Ou seja, nós trabalhamos com pessoas humildes, apesar de ser uma instituição federal. Então eu acho que, e também já fui diretor, já passei por essa situação aí que o diretor está vivendo, fui diretor de uma escola privada, relativamente também uma escola de elite, né, onde tinham filhos de médicos, empresários, políticos, juízes, desembargadores, né? Era comum a gente estar ali, às vezes, até no corredor, conversando com o pai, e a hora que você vai ver, o cara é deputado, tá conversando aqui, o cara é juiz, o cara é desembargador, o cara é dono do hospital. Então, já passei por essa situação também. Então, espero que a minha contribuição aqui possa
abre portas aí para discussão, mas uma discussão sadia para resolvermos esse problema. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender aqui o que estava acontecendo, né? Eu quero colocar alguns pressupostos, tá, de que eu não sei o que a Sônia Guajajara estava falando. Eu não tenho toda a fala dela aqui, até porque essas palestras não tinham autorização para serem gravadas. E aí começa um problema, porque tinha gente gravando. Ah, mas se não gravar, fica aquela doutrinação na escola. Tudo bem, eu entendo que essa doutrinação não é sadia, mas quando a gente fala doutrinação, não pode ter nem do lado de lá, nem do lado de cá, viu? Porque se as pessoas querem também que não tenha doutrinação à esquerda, mas quer que o filho tenha uma doutrinação à direita, então criem as escolas com doutrinação à direita. Você tem que criar a escola, chegar na escola, tem essa doutrinação aqui? Não, não é essa, então não serve, eu vou para uma escola que tenha essa doutrinação. Eu não sei se essa escola em particular ela tem essa proposta. Se ela tem uma proposta de apresentar uma visão política e econômica como sendo a única correta, e aí o diretor e o professor não estavam cumprindo com isso, tem um erro da escola. Agora, se a escola não tem esse compromisso de doutrinação, o que ela pode fazer para, eu acredito, caminhar no equilíbrio? Apresentar os dois lados. Inclusive trazendo pessoas que pensam de formas diferentes. E me parece, pela carta do diretor, que é justamente isso que a escola faz. E não poderia estar gravando. Essa questão da argumentação de que vão doutrinar não justifica. Se não era para gravar, não era para gravar, gente. Isso aí já é uma falta de educação. Avisar os alunos? Se avisar os alunos, olha, não grave, não é permitido, né, nós não queremos e o palestrante não quer, então esses alunos faltaram com a educação. Então, também nós temos que questionar aqui a moral dos alunos nesse sentido. É lógico que eles são jovens, são os adolescentes, eles vão falhar nesse sentido e é parte do processo educacional. Durante as falhas deles, temos essas correções. Tá? Então, eu não tenho aqui exatamente o que ela falou, não sei o que o aluno estava rebatendo ali, mas aí o aluno faz referência, sim, uma afirmação dele, a isso está no texto que é transcrito aí em alguns canais, né? Ah, você sabe que nós só temos 3 agrotóxicos para isso? E que partidos como esse que você pertence, porque a Sônia Guajajara é do PSOL, se eu não me engano. Tá? Me salve algum erro aqui de informação, mas ela é do PSOL. Que partidos como o seu não querem que nós tenhamos, né, agilidade nos processos de registro e por isso que nós ficamos com agrotóxicos superados, obsoletos, né, e que acabam prejudicando, né? Essa discussão está superficial, essa própria informação que o aluno está passando aí, ela não é bem assim. Tá? Nós precisaríamos aprofundar essa discussão, talvez até com o estudante e com todos os estudantes que estão ali, para eles entenderem esse contexto da questão da liberação de novos agrotóxicos. A frase que ele fala em si, até que não está errada, mas não é só isso. Não é simplesmente existe um movimento que quer barrar o registro para obrigar os agricultores brasileiros a usarem produtos obsoletos. Não é isso, a discussão não é só essa. Tá? Existe um universo de informações que precisam ser confirmadas para que se tenha controle sobre os efeitos desses agrotóxicos. E que outros países, inclusive, já condenaram aquele agrotóxico. Mas sim, nós precisamos de mais agilidade. Mas, por exemplo, vocês sabiam que nos Estados Unidos, as indústrias que produzem, que formulam os agrotóxicos, pagam e pagam caro por esse processo. Não é o Estado que faz isso. Aqui no Brasil, as empresas vão registrar novos agrotóxicos e pagam uma mixaria, ou seja, fica por conta dos impostos da sociedade pagar isso. E nos debates, quem acompanhou os debates isso no Congresso, viram que críticas que tanto a direita, a esquerda, ambientalistas e ruralistas falavam não temos pessoal técnico. Por quê? Porque falta dinheiro para isso. Então percebe que não é bem assim, né? Outra, ele fala 3 agrotóxicos. Eu acho que a gente tem que corrigir aqui um pouco isso. Tá? Lógico que ele não tem obrigação de ser especialista nisso, e eu acredito que o professor de sociologia também não, e nem menos a palestrante. Não está ali com essa função, né? É que agrotóxico é um termo genérico para uma infinidade de produtos.
São muitos produtos. E eles têm linhas diferentes de ação, né? Segundo a sua função. Então você tem fungicidas, inseticidas, herbicidas. Então depende do que você está falando aí, porque agrotóxico pode estar falando de tudo isso aí. Aí eu vou tentar aqui mais ou menos entender o contexto. Repito, eu não estava ali ouvindo toda a fala da Sônia. Mas eu vou tentar mais ou menos imaginar aqui. O agrotóxico que mais se utiliza hoje são os herbicidas, principalmente na cultura do soja. E se faz muita aplicação com herbicida hoje, inclusive com o uso de avião. Então, se há uma possibilidade maior de estarem contaminando matas de reservas, provavelmente seria a aplicação de herbicidas na cultura do soja por avião. Nem sei se é exatamente isso que ela está falando. Repito, eu estou tentando entender a situação aqui. Então, se ela estava falando de herbicidas que são aplicados por avião em cultura de soja e que podem, e temos casos concretos sim que atingem até a própria comunidade indígena, não só as matas, nós temos pelo menos mais de 60 produtos e não 3. E com a alteração que teve na legislação agora, a gente saiu aí da casa de menos de 100 produtos que eram registrados para quase 500 produtos que são registrados anualmente. Então nós tivemos um salto enorme. Tá? E a preocupação aqui, gente, é que esses registros, tá, não tragam produtos perigosos para a saúde humana também. Então nós temos que ter esse cuidado. Bom, outra coisa que o diretor escreve, então se o diretor está escrevendo isso, não é o professor, é o diretor está escrevendo isso, é uma coisa que a gente tem que investigar. Tá? Ele fala que o aluno se dirigiu ao palestrante de uma forma não muito respeitosa. Então nesse momento eu quero até aqui falar com esse estudante, que apareceu num canal do YouTube aí dizendo que tem 18 anos, então em teoria ele é um adulto, por isso não vou me dirigir aos pais dele, vou me dirigir a ele. Eu não estou dizendo que você faltou com respeito. Estou dizendo que o diretor falou que talvez a forma não foi muito respeitosa. E eu, como professor, que já tanto fui fazer palestra, né, já dei milhares de aulas e também já trouxe palestrantes, também já passei por essa situação. Como também tive estudantes que passaram por essa situação. Fui assistir palestra, que a pessoa tinha uma posição radical e quando o aluno o questionou, ele foi de uma forma agressiva com o estudante. Já presenciei isso também. Todas essas situações. Tá? Então, talvez, com muito cuidado aqui, com muito respeito a você, mas talvez você tenha falado de um jeito que não seria o adequado em relação ao palestrante. Quando eu levo palestrantes, uma coisa que eu sempre explico para os alunos é o seguinte, ó. Eu sou o seu professor. Eu estou aqui convivendo com você. Imagine como se fosse lá na sua casa com seu pai. Então, você tá dando umas pisadas na bola, às vezes você fala um jeito um pouquinho mais bravo ali com seu pai, né? Mas é mais complicado você fazer isso com um visitante. Então eu sempre falo para eles, quando é o visitante, gente, ele é um visitante. Ele não tá aqui para saber dos seus problemas, né, se você vai discordar dele ou não. Ele veio falar o que ele pensa. Se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, mas perguntem com respeito, ele não é o professor. Depois que passa a palestra, aí você, professor, mas ó, eu não concordei com aquilo que o palestrante falou. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Entende? Se não deu esse espaço de abertura para vocês aí na escola, nessa escola, talvez é o momento da escola aprender nesse sentido. Palestrante, gente, é palestrante, convidado. Não adianta de vir aqui, eu discordo porque ele é um palestrante de esquerda. Eu sou de direita porque meu pai é ruralista e é de um partido conservador, e eu sou conservador, eu participo lá do catecumenato, e eu vou aqui, sou do movimento jovem ruralista no Brasil, eu vou colocar ele na parede. Não vai resolver muita coisa na sua vida. Então, eu creio que essa posição é uma posição que as ideias podem ser discutidas depois, elas podem ser analisadas, mas num ambiente mais da casa. Com quem? Com o professor. Então, pelo jeito que está o texto aqui, entende? E dependendo da forma que o rapaz falou, né? Sei lá se um dia ele vai assistir esse meu vídeo aqui,
talvez o tom que você falou possa ter aparecido agressivo. E pode, entende? Então, até para você pensar um pouco nisso, né? Na forma com que você apresenta as coisas para as pessoas de quem você discorda. E enquanto para a escola, na minha opinião, não estou dizendo que eu estou certo, eu pratico isso, né? Eu falo que quando a gente traz um palestrante, ele é convidado. Então ele vai ali e fala e depois a gente analisa o que ele falou, como eu sempre costumo fazer com os estudantes. Então, por exemplo, essa fala que tem aqui que atribuem a você, né, ao rapaz, por favor, melhore. Puxa, imagine falando isso para você. Você vai num lugar fazer uma palestra com os seus conceitos de agronegócio, alguém te interrompe, talvez fale num tom não muito legal e fala para você, melhora, viu, rapaz? Poxa, eu acho chato pra caramba isso. Então pode ser, pode ser. Agora, vamos analisar o que o professor falou, a reação do professor, né? Muito, muito pior que a do estudante. Muito pior. Porque como professor, tá, nós somos o adulto nessa história, então nós é que temos que entender isso. Eu sei que talvez o professor ficou super, super chateado porque ele é ligado aos movimentos, a pesquisa dele. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que a pesquisa, a investigação acadêmica desse professor é em relação aos povos indígenas e talvez ele seja amigo da Sônia Guajajara. E ele se sentiu humilhado ali. Então ele acabou reagindo de uma forma agressiva. Mas ele errou nisso também. Eu sei, gente, é difícil. Eu, como professor, sei disso, entende? Eu já sofri humilhação em sala de aula com estudante adolescente. Mas nem chega perto do que esse rapaz falou aqui. Se eu fosse agir por minha mente, ser humano Tarcísio ali, eu teria, como dizem alguns colegas meus, né, colado o aluno na parede. Entendeu? Eu não tinha respondido, eu tinha dado talvez um tabefe no aluno. Entendeu? Porque a gente passa por algumas coisas assim de aluno muito sem educação. Muito sem educação. O que a gente tem que fazer? Infelizmente, cara, respira fundo, vai pra terapia, busca auxílio do coordenador, e aí você decide, larga da profissão ou fala, não, faz parte, nós temos aqui esse aluno mal educado, grosseiro, mas eu tenho centenas de outros, o qual eu estou contribuindo com a vida deles, vou continuar na minha missão aqui. Ou larga. Se não quer aguentar adolescente, larga. Vai dar aula na universidade, vai dar aula no mestrado, doutorado. Entende? Porque esses caras sempre vão aparecer. Não tem jeito. Eu enfrentei esse tipo de aluno em todos os níveis de escola. Como eu falei, escola de elite, particular, escola particular não tão de elite, escola pública também. É lógico que como eu estou numa instituição federal que tem até prova, né, os alunos têm que passar por uma prova para entrar, e nós temos toda uma estrutura, né, de apoio com assistente social, com pedagogo, com psicólogos, né, muito preparados e relativamente bem remunerados, os nossos problemas são ínfimos no Instituto Federal, mas também ocorrem. Então a reação dele foi desproporcional. Eu entendo ele por talvez estar convidando uma amiga importante para ele e ver ela passando por uma situação de talvez falta de educação do aluno. Mas ele não reagiu da forma certa. Ele devia talvez esperar e pedir desculpa. Para ela em particular, falar, me desculpa, não, os nossos alunos não são assim. Eu passei por uma situação horrível, que eu não tinha nem o que falar, porque não eram alunos da nossa instituição, eram alunos de todas as instituições. Então nós trouxemos um nome muito destacado do direito ambiental para fazer uma palestra aqui na nossa cidade. O cara é um pesquisador, um acadêmico, um cara com um monte de coisa publicada. E a gente falou assim, bom, vamos trazer um cara desse tamanho, vamos fazer um evento. E convidamos as universidades, cursos de biologia, da agronomia, do direito, e colocamos esse pessoal num anfiteatro de umas 500 e tantas cadeiras. Lotou. Gente, que falha, que falha. Aluno, ele se transforma numa entidade quando ele senta ali. Inclusive a gente, né? Quando vira aluno. Você volta pro banquinho do mestrado, do doutorado, você vira uma entidade que se aposta de você. Virou uma bagunça no teatro, gente. Uma conversação fora do... Aí teve que coordenador do evento dar bronca no pessoal, porque a gente não se preparou para isso, foi uma falha. Entende? E aquele
palestrante, ele era do mundo acadêmico, ele não estava acostumado assim tanto a lidar com, né, com jovens e adolescentes, porque a gente juntou tudo, gente da universidade e adolescentes também, dos cursos técnicos, e virou uma balbúrdia. Então, e resultado, tive que pedir desculpa para ele, ó, se desculpa, faltou ali, era muita gente, né, ficou um pouco conversa demais, na verdade foi falta de educação mesmo do povo, né, mas isso aconteceu. Então eu entendo o professor, mas acho que ele errou na atitude dele, respondendo daquele jeito, tá? Ele se comportou de uma forma muito arrogante, entendeu? Usar essa questão de títulos, falar que tem mestrado, tem doutorado, fica aí no teu lugar e tal, isso é péssimo. Então ele está falando para os alunos, mais ou menos a mensagem que ele está transmitindo é assim, ó, você está vendo como não adianta estudar, fazer mestrado, doutorado, a gente continua mal educado. Um mal educado do aluno acabou tendo uma resposta mal educada do professor. Tá? Um recado, tá? Também quero fazer um parênteses aqui, não que eu também nunca tenha perdido a paciência, tá? Não sei a idade desse professor. Até antes dos 45 ali, 45 anos, eu perdia muito a paciência. Muito. E perdia a razão. A partir dos 45, que eu ainda não tinha desistido de dar aula, ainda continuo dando aula. E lembrando, né, todos sabem que eu sou engenheiro agrônomo, né, e eu dava aula de biologia. Eu fui fazer biologia depois que eu já dava aula de biologia. Então eu tinha a opção de falar assim, não, vou largar e vou ser agrônomo. Eu vou vender veneno por aí, né? Então quando eu decidia, não, eu quero continuar porque eu gosto disso, depois dos 45 anos, aí eu aprendi a engolir esses sapos aí e esquecer esses problemas na escola. Mas entendo ele, só que a reação foi totalmente errada. E eu acho que também a grande lição disso aí, para fechar esse comentário, é que nós temos que aprender agora, dentro dessa polarização, tá, que nós não podemos deixar as escolas serem polarizadas. Por exemplo, os pais, né, foram lá e disseram assim, nós não queremos que tenha esse tipo de doutrinação aqui no colégio. Escuta, você não quer essa, mas você quer a outra doutrinação? E eu estou dando uns segundinhos aqui no vídeo proposital mesmo, para os pais pensarem nisso. Não só pais que têm filhos nesse colégio de elite, em qualquer escola, até na escola pública mais humilde. Então, que tipo de doutrinação? Você quer a outra doutrinação? Toda doutrinação leva a gente criar um tiranozinho. O problema não é ter, gente, direita ou esquerda, sabe? O grande problema é que pessoas que têm tendências, tá, uma sociopatia na cabeça deles, acabam se tornando grandes líderes, são pessoas carismáticas, e eles se aproveitam de um sistema, ou um discurso à direita, ou um discurso à esquerda, e acabam implantando o quê? Algum tipo de tirania. Normalmente vão ser governos antidemocráticos e uma parcela enorme da população vai sofrer. Então, esse discurso, tá, de que eu não quero essa doutrinação esquerdista porque eu não quero o comunismo, correto, eu não discordo de você. Mas não queira uma outra doutrinação para o seu filho. Porque nós podemos estar preparando agentes sociais para criar uma outra forma de tirania. E toda, a direita e a esquerda, elas são péssimas. Então, o que a escola pode fazer nesse sentido? A escola olhar esse caso e falar, sim, esse mês aí da equidade, né, como eles chamaram ali, de igualdade, também que seja um mês de diversidade. Que as pessoas têm que ouvir a esquerda, ouvir a direita. E nós vamos descobrir que as pessoas, quanto mais estudam sobre isso, que o grande problema são esses sociopatas que se ocupam do poder e tentam se aproveitar desse discurso, que acaba atraindo, sim, ali 15% da população para lá, 15% da população para cá, para desenvolverem o seu sonho de montar o seu impériozinho. Ou como presidente, ou sei lá que tipo de cargo que eles querem. Se nós queremos uma sociedade justa, consciente, fraterna, democrática, eu não vou entrar porque o vídeo está ficando longo, né, na questão que o menino fala de democratização da terra, eu não vou entrar nesse debate, mas se a gente quer uma sociedade democrática também, a gente tem que deixar
o ambiente para que os nossos alunos tenham acesso a pensadores de direita, à esquerda, conhecer o Karl Marx, conhecer o Tomás de Aquino, conhecer quem escreve sobre o Karl Marx, deixar conhecer quem escreve sobre o Tomás de Aquino e ensinar os nossos alunos a serem críticos, inclusive, críticos. E que nós, professores, evidentemente, também aprendamos aí com o tempo a sabermos as fases que os nossos alunos têm que passar e que adolescente passa por isso. Não que nós devemos concordar com eles, mas que nós desenvolvemos formas mais sábias também de fazer essas correções. Espero ter contribuído. Termino dizendo aqui que não estou aqui para condenar o professor, porque eu já vivi e já fiz ações como essas também, tá? Então entendo, acho que a gente vai se aprimorando com a idade. Também não estou aqui para condenar o aluno. Tá? Ele está na casa dele, ele tem a formação por parte dos pais dele, mas faço aqui minhas observações e espero que seja produtivo para ele. Um grande abraço para vocês.